40 dias, 40 noites, antes da paixão, morte e ressurreição de Jesus, devemos dobrar nossos joelhos e voltar os olhos para a vida daquele que se doou para a nossa salvação. É na Quaresma que somos convidados a vivenciar o amor de Cristo por meio da penitência e também da caridade. A preparação para a celebração da Páscoa passa, sobretudo, por um período de reconhecimento das nossas próprias falhas e de cura de dores que muitas vezes carregamos na alma. Devota de Nossa Senhora Aparecida, a Dona Aparecida encontra na Quaresma um período de introspecção e fortalecimento da fé. Ela sempre tira essa época do ano para jejuar e rezar pelas graças alcançadas. O jejum para este ano é de carnes e doces, nada que seja impossível para ela. Nas graças, a vida do filho mais velho, Vicente. Sempre em suas orações, as lembranças do filho mais novo, Arthur, falecido há 12 anos, e do marido Francisco, falecido há 16 anos. Eu sempre começo na quarta-feira de cinzas, já com o sacramento da penitência, faço uma boa confissão, tudo. E eu sempre eu ponho como propósito o jejum do doce. E na quarta-feira, nas quartas-feiras, a carne, que já faço isso na sexta-feira também, com o ano todo, mas especialmente agora na Quaresma, na quarta-feira também, né? Mas o doce é o que é mais difícil para mim. Então é um sacrifício que eu ofereço e em agradecimento a tantas bênçãos, né? Tantas graças que a gente alcança o tempo todo, então eu acho que é importante isso. Eu venho de uma família muito grande, né? Nós somos 8 irmãos e é lógico que com o passar do tempo a gente vai perdendo, né? Então, recentemente, há 2 anos atrás, perdi um irmão, o caçula, ele morreu de Covid. E eu fui casada 29 anos, meu marido faleceu em 2012. Depois, em 2016, faleceu meu filho também, meu caçula, né? E então é assim, é uma vida de luta, mas que eu nunca perco a fé. Eu deixo isso, eu tenho sempre isso em mente, que até as pessoas falam assim, nossa, como que você é forte, você é uma pessoa muito forte e tal. Mas eu falo, não, eu sou forte quando eu não tenho outra escolha, né? Então eu acho que, então é assim, é uma vida que é um dia a dia que você tem que acordar e enfrentar isso, né? Todos os dias. Mas eu sempre agradeço a Deus, que foi uma bênção eles na minha vida e, né, foi só para crescimento mesmo. E meu filho, que é o mais velho, é um filho maravilhoso, então eu não tenho do que me queixar. Eu só agradeço mesmo. Na nossa igreja, o tempo quaresmal é um tempo propício à conversão. É o tempo da gente olhar para dentro do nosso coração, avaliar aquilo que não anda bem, avaliar o pecado que a gente comete, nossos vícios, aquilo que nos afasta de Deus, para que a gente se proponha a realizar uma mudança de vida, para assim a gente sempre estar próximo de Deus a cada dia. O tempo da Quaresma é esse tempo de nós aprofundarmos na misericórdia de Deus. É o tempo da misericórdia de Deus. É o tempo que nós reconhecemos-nos pecadores e a partir desse reconhecimento, a gente pedindo perdão a Deus, Ele nos acolhe como filhos, como o bom pastor acolhe a ovelha perdida. Ele nos acolhe na sua infinita misericórdia, concedendo-nos a nós o perdão e a paz e o recomeço de uma vida nova. Deus nunca cansa de nos perdoar. Dona Aparecida tem como tradição, em todas as sextas-feiras da Quaresma, fazer a Via Sacra. Ela sai de casa ainda com o céu escuro, antes das 5 da manhã. É no Morro do Cruzeiro, na cidade de Aparecida, que ela faz a sua peregrinação semanal. Ao longo de todo o percurso e das 14 estações da Via Sacra, ela tem seus momentos de oração e recordação do sofrimento de Cristo no Calvário. Nas dores do Salvador,
Aparecida encontra consolação para as próprias feridas e cicatrizes que permanecem abertas. Durante toda a vida, desde que eu me lembre, sempre tive costume de ir às sextas-feiras, mais no dia da Sexta-feira da Paixão mesmo, né? Depois que, com o tempo, por causa da paróquia, a gente às vezes acompanha, vai junto, né? Durante as sextas-feiras também, todas as sextas. Ou na medida do possível, que quando eu trabalhava era um pouco mais difícil, né? Eu acho importante que é um momento de reflexão e parece, assim, a princípio, que é uma coisa muito triste, mas eu acho que, ao mesmo tempo, nos dá esperança, né, de alguma coisa melhor. Então, eu acho muito importante. Eu acho é um sentimento, assim, de emoção quando está fazendo esse trajeto. É o momento da gente fazer essa reflexão. O que eu fiz até hoje, o que isso aqui representa para mim e o que eu posso ainda melhorar, o que eu ainda posso fazer, né? Eu sou sempre assim, me preocupo muito com os outros, em poder ajudar e não só comigo. Então, eu sempre estou querendo saber o que eu poderia fazer mais ainda, né? Esse momento, eu acho que é o momento da gente assim, se reconhecer, fazer essa reflexão assim, mais profunda, né? Eu acho que como é um momento de silêncio, um momento em que a gente deve ficar mais voltada para aquilo, né? Para o que está acontecendo, para o que isso representa na nossa vida, então eu acho que é isso. Assim como Aparecida, são muitos os devotos que fazem a Via Sacra no Morro do Cruzeiro. Na Sexta-feira Santa, a recordação do caminho do Calvário de Jesus é feita por mais de 5.000 devotos. A Via Sacra é o momento em que nós meditamos os últimos passos de Jesus, desde aquele momento do pretório até chegar à sua crucifixão. Por que é importante nós fazermos a Via Sacra? É importante porque também nós colocamos a nossa vida nessa caminhada. E eu convido a você que está nos vendo agora a meditar um pouquinho a partir da sua vida. Quantas Verônicas não enxugaram os nossos rostos em tempos de dificuldade na nossa vida, quantos Sirineus também nos ajudaram a carregar as nossas cruzes. E esse momento, estamos vivendo o tempo da Quaresma, tempo de conversão, é um tempo da gente olhar um pouquinho para a nossa vida e ver o que é necessário de mudanças. Nós temos várias dimensões na nossa vida, né? A afetiva, a espiritual, a do trabalho, a da família. Muitas vezes, algumas delas estão sobrecaindo sobre elas algumas sombras. E como a gente aqui está se preparando para a maior festa da nossa fé, que é a ressurreição, nós queremos com Cristo ressuscitar alguma dimensão dessa nossa vida. A Via Sacra, costume muito antigo, que até hoje é realizado nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. A Via Sacra, ela medita a paixão do Senhor. São 14 estações, 15 com a ressurreição, mas 14 estações que são os últimos momentos, as últimas horas da vida de Jesus sobre a terra, que foi doando a sua vida por nós. Cristo morreu na cruz para a nossa salvação. Cristo morreu na cruz para tirar o pecado da humanidade. Foi o Cordeiro de Deus morto na cruz para limpar-nos de toda a culpa. Como dizia o profeta Isaías, ele foi esmagado pelos nossos pecados. Jesus, então, no alto da cruz, ele toma as nossas culpas, toma os nossos pecados, as nossas dores, para que a gente fosse salvo. Jesus nos dá, então, a vida. Como ele mesmo diz no Evangelho de João, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Meditar a Via Sacra é lembrar também das nossas dores, as nossas cruzes que carregamos no dia a dia. Lembrar que no caminho desta terra, as nossas dificuldades que carregamos nos nossos ombros, as dores, as enfermidades, as situações difíceis, conflituosas que enfrentamos no trabalho, na família, que enfrentamos na nossa vida, ela tem um fim, e esse fim é na ressurreição, é na glória. A dor, então, nos leva à glória da ressurreição. A cruz nos leva à ressurreição. Pela cruz chegamos à glória da ressurreição. O mais bonito da Páscoa é a gente poder dizer que a dor, a morte, o sofrimento, ela não dá a última resposta para nós.
Jesus Cristo justamente veio para nos dizer que é Ele quem vai dar a última resposta, a resposta da vida, da fraternidade, do amor. Dificuldades, separações, percas, todos nós sofremos ao longo da nossa vida. O mais importante é a gente aprender a sofrer como Jesus sofreu, em vista da ressurreição. Todas as dificuldades que a gente passa, é importante que a gente aprenda alguma coisa com elas. E é por isso que também é importante a gente fazer essa via sacra. Cada dificuldade que Jesus passou é um aprendizado, é uma superação para a nossa vida pessoal. A caridade fraterna e a solidariedade são ações importantes ao longo da vida e que precisam ser intensificadas na Quaresma. É através da doação que muitos irmãos recebem, muitas vezes, o básico, o alimento que preenche o prato, mas antes de tudo, a palavra e o exemplo do Evangelho de Cristo. A Sociedade de São Vicente de Paulo está presente em 150 países e abraça o mundo em uma rede de caridade e transformação através da solidariedade. Em Lorena, os vicentinos trabalham divididos em grupos, e nessa pequena comunidade é a Conferência da Criança e Adolescente, que realiza a distribuição de cestas básicas às famílias carentes. Os alimentos são arrecadados através de doações feitas por devotos, nas missas da paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santo Expedito. O grupo, liderado pela Maria Aparecida e pela Thalita, tem 23 crianças como voluntárias. São pequenos missionários, engajados na tarefa de fazer o bem, de 6 a 14 anos. Nós aqui da CCA, a nossa meta é de levar as crianças pequenas para uma boa formação, né, de ser cristão dentro da igreja. Tanto na catequese, como saindo da catequese, vai para a conferência, né, da CCA. Isso é muito importante para nós, para a igreja e para a nossa comunidade, né? E as criancinhas, desde já têm que aprender a fazer a caridade. Isso é muito importante e eles gostam. A conferência é toda segunda-feira, às 18 horas. Não falta ninguém, pode estar chovendo, que as criançadinhas vêm, né? Isso é muito bonito, é significante para o nosso Conselho Central de Lorena. Então a gente faz, né, monta a cesta, que faz a campanha do quilo aqui na igreja, daí monta a cesta, a gente vai com eles na casa do assistido, aí eles estão levando, né, eles também participam com a gente também de estar levando a cesta até o assistido também, já para poder eles desde pequenininho eles já aprender, né, o que é ser vicentino, o que é ajudar o próximo, né. A caridade, ela nos ensina, nos educa a doarmos aos outros. Não tem como a gente ser egoísta praticando a caridade. Quando praticamos a caridade, a gente está doando algo que é nosso para o bem do próximo. A caridade é gratuita, a caridade sem busca de status, a caridade feita de coração. Essa caridade, ela faz muito bem para a nossa alma, porque ela nos livra do egoísmo. Creio que uma das grandes doenças da humanidade é o egoísmo, a insensibilidade pelo próximo. Jesus, no alto da cruz, ao morrer e ressuscitar, ele mostra para nós a misericórdia, a sensibilidade com a dor do próximo, a dor da humanidade que sofria. Então, celebrar a Páscoa é celebrar, é viver a caridade, sentindo a dor daqueles que passam fome, a dor daqueles que precisam da nossa ajuda, a dor daqueles que necessitam, às vezes, da nossa escuta apenas. Celebrar a Páscoa é a gente se doar pelos irmãos naquilo que eles mais se necessitam. Como Cristo deu sua vida por nós, nós também devemos doar, desgastar a nossa vida pelo bem do próximo. A cruz de Cristo não significa o fim, mas sim um novo começo, uma nova vida. Ao olharmos para Jesus crucificado, vemos a ressurreição, a vitória sobre a morte. Na Páscoa, renovamos a nossa fé, mas também renovamos a nossa própria vida. A fé. A fé, ela nos ajuda sempre a recomeçar aquilo que precisa
na nossa vida. Jesus, no alto da cruz, ele entregava, as suas últimas palavras foram: Pai, em tuas mãos entrego a minha vida, o meu espírito. Fé e confiança em Deus é o elemento principal para a gente recomeçar a nossa vida, quando por uma fatalidade, quando por uma doença, algo tira a nossa vida do normal, da rotina, tira a nossa vida da normalidade que ela possuía, né? Então, fazer essa resiliência, se adequar ao novo, ter forças para se reerguer novamente, a fé, a confiança em Deus, são as palavras-chave, são a força que sustentar essas pessoas a se levantarem novamente. Então, celebrar a Páscoa é também o momento de celebrar a fé, a confiança em Deus, que levanta os humildes, levanta aqueles que nele confiem, como Jesus confiou no alto da cruz, no momento da dor e do sofrimento. Na vida é preciso aprender, se for o bem que plantar, é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, mande essa tristeza embora. Tiago Vessi é do interior de São Paulo e hoje mora em Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista. Ele nasceu com uma condição de má formação e precisou, desde os primeiros anos, enfrentar os obstáculos de uma vida marcada pela vitória sobre o preconceito. Já enfrentei sim, na minha infância, na minha adolescência, não posso dizer que não, várias situações de preconceito, coisas que assim, na época me aborreceu muito, me deixava meio abalado, porém a vida foi me moldando, a vida foi me ensinando a ser forte, me ensinando a saber lidar com as situações e hoje eu posso dizer, nada mais me abala, irmão. Eu sou um cara assim, completamente feliz, completamente realizado em relação a tudo e não é qualquer coisa que me desestrutura, não é qualquer coisa que me abala e eu sou uma pessoa que leva a vida numa boa. Ele precisou fazer algumas adaptações para tarefas do dia a dia. O computador e o celular são companhias indispensáveis, já que ele usa bastante as redes sociais e gosta de postar vídeos, sempre que possível. Mas foi a música que jogou luz para os caminhos de Tiaguinho, uma paixão que cresceu junto com ele e fez com que o samba e o pagode mudassem a vida dele. Eu sempre gostei de música, minha mãe sempre me incentivou a ouvir músicas. Minha mãe gosta muito de músicas eletrônicas, balada e tal, e ela comprava CD para mim ouvir desde pequeno e tudo mais. Mas o sonho da música mesmo, despertar na minha vida pela música, foi aos 14 anos de idade. Foi quando eu comecei a frequentar barzinhos, rodas de samba. Na época eu até jogava bola, eu cheguei a jogar no time de futebol, na escolinha de futebol lá de Cajobi. E eu era centroavante, mas era ruim pra caramba de futebol. Não fazia gols. Era difícil. Mas aí foi onde eu comecei a sair, futebol, a rapaziada, a molecada, samba, pagode e tal. E aí tinha um barzinho lá em Cajobi que chamava Conveniência Tudo de Bom, eu lembro até hoje. E eu frequentava esse barzinho quase todos os finais de semana. E o pessoal que ali tocava, as bandas que ali estavam, sempre via eu dançando, eu cantando, via que eu gostava de pagode. E um certo dia um grupo que estava lá tocando, chamado Moleques do Samba, eu lembro até hoje. Esse grupo é de Severínia, acredito que esse grupo existe até hoje. E aí eles, na brincadeira, Tiaguinho, sobe aqui, canta uma com a gente e tal. Aí eu lembro, cara, que eu cantei a música Sonho de Amor, do grupo Nosso Sentimento. Eu lembro até hoje a primeira música que eu cantei no palco. E ali, cara, eu vi que eu cantei bem, o pessoal que estava ali aplaudiu, gostaram. E a partir disso eu falei, eu levo jeito pra música, eu canto, legal, o pessoal gostou. E ali eu comecei. Ali, a partir daquele momento, eu comecei a compor minhas músicas. Eu sempre gostei de músicas mais românticas, de pagode, Sorriso Maroto, Belo. Aí eu comecei a compor
E em todos os finais de semana eu me apresentava, dava minhas palhinhas nesses barzinhos e tal. E foi aí onde tudo começou. Eu vou me declarar com a voz do coração, olhar você nos olhos segurando a sua mão, ajoelhar e dizer, meu grande amor é você. Depois te dar uma caixinha com anel, feito das estrelas que roubei do céu, ajoelhar e dizer, meu grande amor é você, você. Às vezes nos encontramos tristes, abatidos, às vezes nos encontramos desanimados. A festa da Páscoa é um momento propício para cada um de nós realizarmos essa renovação da nossa vida interior. Lembrando que, como Paulo lembra, se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Às vezes ficamos presos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas nossas culpas e esquecemos que Cristo é a ressurreição, Cristo é a vida. Esquecemos que tudo que acontece na nossa vida passa. Só o amor de Deus por nós que não passa. E esse amor é presente na ressurreição, é presente na Páscoa. A ressurreição é presente no nosso coração. Então, viver o domingo de Páscoa, viver esse espírito pascal, é renovar a nossa vida, tendo sempre em mente que tudo se renova. Como diz a oração do Espírito Santo, toda face renovai. Tudo se renova na nossa vida, tudo acontece para melhor. Sempre haverá uma manhã da ressurreição acontecendo na nossa vida, acontecendo nas nossas famílias. Ao lado do amigo Rafa, além de cantar, ele também toca tantã. Vai ser tão lindo quando o teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que Deus... A dupla costuma se apresentar em pequenos shows na região de Guarulhos. O exemplo de Tiaguinho motiva também o cavaquinista. Para mim, conhecer o Tiaguinho foi sensacional. Foi num evento que a gente estava fazendo lá com a Escola de Samba Unidos de Cumbica. Eu estava lá me apresentando lá com o pessoal da escola, que eu faço parte da Escola de Samba Unidos de Cumbica. Aí, quando eu fiquei impressionado, quando eu vi aquele rapaz, desculpe eu te falar, sem os braços, tocando o tantã com os pés. Eu fiquei impressionado, falei, irmão, tem como você tocar uma palhinha aqui pra mim? Eu falei, tem sim. Aí peguei, coloquei meu microfone lá pra ele lá, ajustei tudo bonitinho. Mandei a música, ele mandou bala lá, meu. Fiquei impressionado, meu. Pra mim foi sensacional, que nem eu falei. Ter o Tiaguinho, pra mim, é mais do que um irmão. Ele abriu as portas pra mim, que nem a música fala, leva da felicidade. É um ajudando o outro, que nem no mundo do samba. A música é assim. Pra mim, eu penso assim, desse jeito. Não tem tempo ruim. Porque se a gente não ajudar o outro, a gente não cresce na vida. Eu costumo dizer que a minha vida é uma superação atrás da outra, cara. É matando um leão por dia e correndo atrás dos sonhos. Eu poderia estar depressivo, poderia, pelo fato de eu não ter os braços, pelo fato das minhas dificuldades, das minhas limitações, mas não, cara, eu sou um cara que eu levo a vida numa boa, eu levo a vida na alegria, eu levo a vida no sorriso e eu sou um cara que não me limito. Eu tenho Deus à frente e graças a Deus eu tenho pessoas maravilhosas também que me dão todo o suporte, todo o apoio, minha família, minha mulher, eu tenho... Cara, eu sou um cara que eu posso dizer abençoado, iluminado. Na zona leste de São Paulo fica o bairro Vila Nova União, o terceiro maior bairro periférico da capital paulista. Uma região que precisava de assistência social no passado e que ainda necessita. Antônio Hermes de Souza nasceu no interior do Ceará, mas aos 16 anos, ele decidiu tentar a vida longe da terra natal. Como destino, São Paulo. Sem dinheiro e sem muitas oportunidades, ele precisou viver em cortiços no centro da cidade e era alimentado por um sonho bem simples, conseguir um emprego. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui morar num cortiço. E ali tinha 13 conterrâneos. Como eu falei, a maioria não sabia ler, nem escrever. E a gente morava num cortiço e um dia chegou, já fazia uns dias que eu estava com fome, né? Eu não tinha dinheiro, não tinha documento, não tinha nada. E chegou a carta para um deles e eles não sabiam ler. E aí eu perguntei, tu quer que eu leia a carta para ti? Ele falou, quero. Você sabe ler? Eu falei, sei. Aí li a carta para ele
Aí ele me convidou para almoçar, né? Aí fomos almoçar, quando eu voltei, ele falou, se você quiser eu posso responder a carta. Ah, tu sabe escrever? Eu falei, sei. E aí começo a ganhar sobrevivência em São Paulo lendo e escrevendo cartas, né? Consegui um trabalho de garçom, fiquei aí por um período de 10 anos trabalhando de garçom, indo e vindo, todo ano ia para o Ceará. Eu cheguei em 79, 89, na última viagem que fui para o Ceará, esse período que trabalhava de garçom, conheci minha esposa. E nós estamos casados até hoje, aí 35 anos de casado. E nesse encontro lá em 89, veio o Plano Collor. Tinha aquela euforia do caçador de marajás, né? Todo mundo votando no homem e tal. E meu pai chegou para mim e disse, vamos vender a fazenda, que era uma fazendinha, e comprar uma casa para você aqui na cidade, para você ficar perto de mim, você não tem coragem de trabalhar mais, não sei o que, aquela coisa toda. E seu pai no Ceará ainda? Meu pai no Ceará. Porque meu pai é adotivo, na verdade, né? E aí fizemos isso como ele queria. E o que acabou acontecendo é que a gente colocou o dinheiro no banco numa semana, na outra semana não tinha nada. Veio aquele bloqueio do econômico. E aí eu entrei num período assim de muita revolta. Aí voltei para São Paulo, sozinho, assim. E aí aqui tomei uma decisão, falei, a partir de hoje eu não trabalho mais para ninguém, eu vou roubar. E aí comecei a entrar nos meandros do crime em São Paulo. E aí em 90 já fui preso, e aí fiquei por 10 anos preso. Hermes passou por 9 presídios e fugiu de 6 deles. Ainda que o tempo tenha sido doloroso para ele, foi na cadeia que ele começou a trabalhar como artesão. Nos 10 anos em que esteve preso, se converteu ao cristianismo e entendeu que poderia contribuir com o futuro de outras pessoas, através da educação e da arte. Longe das drogas e já em regime semiaberto, ele se dedicou à arte e educação, com escultura e entalhe em unidades da antiga FEBEM em 2000, até que sua história encontrou a comunidade da Vila Nova União, na época o segundo bairro mais violento da cidade. Foi próximo ao antigo lixão que ele criou a Nova União pela Arte, o projeto NUA. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas como é que eu começo aqui? E aí falei com um dos moradores que morava bem perto do lixão para ele me ceder a parede. Eu posso usar aqui a tua parede aqui do lado de fora para mim guardar aqui minhas ferramentas, encostar aqui? Pode fazer aí. Então eu peguei 6 pedaços de madeira do lixão, fiz uma barraca com pedaços de telha e sentei ali e comecei a entalhar meus entalhes. E aí começa a juntar jovens. Porque primeiro, aí quando começa a juntar jovens, eu falei assim, então eu vou fazer um trabalho, às vezes a gente é muito egoísta. Vou fazer um trabalho para as igrejas, para os jovens das igrejas, né? E aí fui nas igrejas, falar do meu projeto, ninguém mandou os filhos. E aí no começo eu fiquei assim meio chateado, e depois eu falei assim, gente, eu também não mandaria meu filho para ir ter aula com um cara que ficou 10 anos preso por assalto e tráfico de droga. Um cara que está trabalhando com ferramenta e é soro positivo. Um cara que ficou 10 anos viciado no crack. O que esse cara tem para ensinar meu filho? Né? Mas ali os jovens, como não tinha referência nenhuma, eles começaram a se achegar. E ali a gente foi construindo o projeto Nova União, né, pela arte. Uma nova união pela arte. Teve dias de chegar aqui e ter 12 pessoas mortas. E aí com esses jovens foram agregando outras pessoas. Aí chegou um dia um jovem e disse assim, cara, eu vou fazer capoeira do outro lado da linha e eu já consigo dar aula, mas eu tenho que ir para o outro lado porque aqui não tem um espaço. Eu falei, como não tem espaço? Ah, a gente faz um espaço. Aonde? Vamos limpar o lixo aqui. Aí limpamos o lixo assim, né? Aí falei com um dos moradores, dá para fazer um cimentadinho aqui? Dá. Então, era desse tamanho aqui.
dá para você jogar capoeira aqui? Dá, então daí, vai dar aula. E ele começou a dar aula de capoeira ali. Aí chega um menino e fala assim, vendo minhas esculturas, e diz assim, você tem curso para desenho aqui? Eu falei, tem. Você gosta de desenho? Gosto. Tem um caderno de desenho? Tem alguma coisa para me mostrar a sua habilidade? Tem um caderno. Eu fui em casa buscar, correndo, voltou, feliz da vida. Eu falei, maravilha, cara, tu é o professor de desenho. Não tinha o curso, agora já tem. Você vai ensinar a desenhar, a gente desenhar. Pode ser? Pode ser. Então, bora. Então, eu venho aprendendo. Hoje esse projeto tem 24 anos, né? E até agora eu venho aprendendo que, assim, projeto não se faz com dinheiro, se faz com boa vontade. Vontade não faltou e Hermes pôde iniciar o projeto. São mais de 400 jovens e 200 idosos assistidos. Homens e mulheres na terceira idade trabalham com a recuperação de louças, xícaras e canecas com pequenas imperfeições. Eles dão nova vida às louças e as peças são colocadas à venda. O recurso obtido mantém o projeto em pé. Hoje o projeto NUA recebe recursos de parcerias com setores assistenciais do município, que garantem a continuidade do trabalho social com crianças, adolescentes e jovens. 24 anos depois, o NUA oferece oficinas de áudio e vídeo, gastronomia e também de como resolver problemas do dia a dia, além, é claro, de arte. Para mim é gratificante, né, desde do começo do processo, né, da captação do material que a gente recolhe no Ecoponto, né, e que os adolescentes também trazem para a gente aqui. Que a gente começou com eles um pós-pandemia. A maioria deles, né, depressivo, a maioria deles estressado, e essa porta para eles aqui foi muito útil, né? E o que acontece também, eles começaram a trazer da própria casa materiais e móveis que era descartado por eles mesmos ou vizinho para reproduzir móveis para eles, ou para a mãe ou para a avó, né? Vários acontecimentos teve aqui. Então, para a gente é gratificante, para mim e para a nossa universidade aqui é muito gratificante ver, né, um retorno que a gente está tendo, né, em cima desse descarte pela população e a gente refazer, do lixo virar luxo. Muitos são os sabores na Páscoa, mas poucos são tão significativos como o chocolate. A Ângela descobriu uma paixão pela confeitaria em 1999. Deixou para trás a carreira de enfermeira e investiu na venda de doces. Uma ideia que foi se aprimorando aos poucos, ganhando espaço na própria casa e que cresceu muito. Assim como o interesse dos clientes nos docinhos para casamento, bolos e, é claro, ovos de Páscoa. E para a senhora tem muita diferença em fazer os bolos convencionais, tradicionais, com os ovos de Páscoa, né? Para uma data que simboliza a união das famílias, né? A Páscoa, sem dúvida nenhuma, principalmente para nós cristãos, né, que a gente sabe qual que é o fundamento da verdadeira Páscoa realmente, né, tem um outro significado, né? Os coelhinhos são os símbolos da Páscoa, né? Eles entram como fertilidade, como continuação de vida e tudo mais, né? E chocolate não tem jeito. Chocolate, ele uma energia assim que alegra todo mundo, encanta todo mundo, e trabalhar com chocolate é muito prazeroso. Como que é a etapa de trabalho da senhora, né? O passo a passo? O chocolate, a senhora mesmo que compra barras de chocolate, derrete, como que funciona? Então, graças a Deus hoje já vem pra gente as pastilhinhas, né? Porque cortar barra de chocolate antigamente, olha, haja munheca, viu? Porque era duro, é um serviço pesado. Porque confeitaria é bonito, é gostoso, é prazeroso, mas é pesado.
Hoje eu procuro já trabalhar exatamente com esse daqui pela praticidade, não preciso ficar picando nada, né? Mas antigamente era bem difícil, bem mais difícil, porque eu não tinha micro-ondas, era derreter em banho-maria, o processo era todo diferente. Hoje mais simples, mas ainda assim também muito trabalhoso, Sim. né? Depois que ele vem todo em confete assim, como que a senhora faz, né? A senhora derrete, como que é? Sim, Tá? tem que derreter o chocolate, aí tem toda a técnica, né? Antigamente a gente não sabia muito bem disso, a gente aprendia, era menos técnico o negócio. Era saber derreter, não ultrapassar a temperatura, não queimar o chocolate, porque isso tudo altera o produto final, né? Mas hoje, com as novas tecnologias, está muito melhor. Então, é só derreter, dar o choque, né? Fazer a temperagem na pedra, chegar à temperatura direitinho, depois colocar nas forminhas, nos moldes, levar para a geladeira. Antes era até... Depois eu vou mostrar para você a forminha. Hoje tem forminha de 3 partes, que você coloca uma vez só. Antigamente não, você tinha que banhar a primeira vez, leva para a geladeira, banha a segunda vez, leva para a geladeira, banha a terceira vez, leva para a geladeira. E isso tudo ia tempo, né? A geladeira começava a derreter, era ó, mas é gostoso. A coisa melhor que tem é você desmontar, desenformar todo o chocolate no dia seguinte, sabe aquela maravilha na mesa, depois ver tudo embaladinho, tudo para entrega, é muito gostoso. Viu? As mãos da Ângela trabalham rápido, são certeiras no preparo de mais um ovo de chocolate. Esse recheado, do jeito que muita gente gosta. Durante o nosso bate-papo, ela aproveitou para finalizar uma das encomendas para a Páscoa. Alegria fazer chocolate. Saber que um pedacinho da gente, um pouquinho do serviço, do trabalho da gente, está na casa das pessoas ajudando a alegrar esse dia. Nessa época de Páscoa, a variedade gastronômica é bastante grande. Um dos pratos que eu mais gosto é a tradicional paçoca no interior brasileiro, assim conhecida com banana, com café também e outras variedades. Aqui na cidade de Guaratinguetá, o seu Márcio tem uma tradição familiar, né, seu Márcio? Sim. De mais de 20 anos fazendo esse prato justamente para os familiares, para a família, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. A minha mãe deixou esse legado para nós. Então, anos e anos, nós estamos reunidos na Páscoa, a gente vem para casa, sempre tem a paçoca pronta, e todo mundo delicia dela. Come com banana, com café e depois leva embora para casa. E o responsável por fazer a paçoca é o senhor? É eu. Só o senhor? Só eu. A gente viu também que tem bastante os mais novos, né? Os sobrinhos também estão aprendendo agora. Mas o responsável é o senhor ainda. Dá conta de uma família tão grande como a sua? Sim. Fazer paçoca para todo mundo? Sim, bastante, porque já faz... Essa semana eu já fiz 10 vezes. E aí vem um, vem outro, leva embora. Aí a gente faz e eles levam embora. A gente que tá assim junto, né? A família reunida. É tão bom, né? Você fazer uma coisa que todo mundo gosta. Todo mundo gosta da paçoca. E a tradição desse alimento também passa pelo pilão, né? Pilão. É um pilão que já era da sua mãe, então, sua bisavó? Bisavó. Conta pra gente essa história do pilão. A minha bisavó deixou para minha avó. Aí daí ficou para nós. Aí minha mãe falou assim: isso aqui não pode jogar fora. Eu falei, jogar uma coisa que a gente gosta de fazer. Aí deixou esse legado para nós, para a gente fazer todo ano a paçoca. Antes da Páscoa tem que fazer uns 10 quilos a mais. Os irmãos adoram, vem tudo para cá. E são quantos irmãos ao todo? Em casa somos 7. E agora vem a sobrinhada, os primos, aí vem todo mundo pra cá, cada um come, cada um traz o amendoim, faz a paçoca e leva embora pra casa. E qual que é o segredo, né, de um doce que é tão simples de se fazer, mas ao mesmo tempo também é tão gostoso, né? Olha, o segredo dele é o carinho que você tem que pôr, porque tá todo mundo ali, junto com você, sentindo
aquele amor gostoso de família, todo mundo quer. Aí eu quero um pouco, eu quero um pouco. Aí é esse carinho que a gente faz essa paçoca. Não tem cansaço, não tem nada. Então isso é uma coisa que a gente gosta de fazer, sabe? Está acostumado a fazer também. Para muitas famílias, quando a gente fala do período da Páscoa, o alimento, o doce, né? Que muitos ali tem como tradição é o ovo de Páscoa, né? Para a família do senhor, dá para dividir. Dá para colocar um espaço especial também para a paçoca. A paçoca. A gente participa na missa de Páscoa e vem todo mundo para cá, vem comer a paçoca e o ovo fica para depois. A casa do Márcio está sempre assim, cheia. A família é grande e são muitas gerações juntas. A tradição nesta época permanece bem viva. É nesse pilão que foi usado pela bisavó, avó e mãe que o aposentado hoje ensina os sobrinhos a preparar a paçoca. Por isso ele faz questão de preparar o doce todos os anos, na Quaresma e na Páscoa. Afinal, o que seria da vida se não fossem as famílias? E para o senhor, como que é hoje, né, ver os sobrinhos mais novos também tendo interesse, não só em comer a paçoca, que é muito gostosa, mas também ajudar no preparo, né? No preparo. Eles ajudam, eles gostam, eles participam também. Eles fazem trabalho na escola com o trabalho que eu faço aqui com a paçoca. Já pediram para eles fazer, daí eles falam assim, como é que é feito? Ah, o tio Márcio faz assim, o tio Márcio faz assado. Então eles já fizeram o trabalho também, vendo eu fazer a paçoca, eles fazem também, faz o trabalho escrito na escola. Então é uma coisa que está na família, né? Para o senhor, qual que é o significado da Páscoa, né? O senhor também ele participa ativamente na paróquia do seu bairro aqui na cidade de Guaratinguetá. O que significa para o senhor a Páscoa, né? Aquele domingo em que a família toda está reunida? A Páscoa é amor. Porque a gente vê a família, porque hoje não tem essa família, né? Hoje a família está tão destruída que ninguém tem esse carinho. Ninguém participa em nada, ninguém está reunido, é só briga, discussão. E nós não, a gente se reúne na missa, depois da missa a gente vem, faz aquele amor de família, aquele carinho, aquela união. União, amor e que é o legado que o pai e a mãe deixou para nós. A Páscoa para nós é isso, sabe? Para nós não tem dinheiro que compra tudo, que faz isso. Não, é só o amor e o carinho. O consumo de peixes aumenta bastante em todo o país durante a Quaresma, já que é tradição evitar comer carne vermelha às quartas e sextas-feiras. Além de tradicional no prato neste período, o peixe tem benefícios à saúde, devido à variedade de minerais, vitaminas e nutrientes. Mas antes de comprar, é preciso escolher com calma o melhor pescado. Bom, falar em Páscoa, a gente falar de comida boa sempre, é um momento de renovação, de renovar as nossas esperanças e lógico que a gente traz o peixe para dentro do nosso cardápio. Agora a gente tem um detalhe importante, o bacalhau ele é salgado e está com preço salgado. Então a gente tem diversas outras opções que a gente pode fazer, incrementar o nosso prato. A gente vai usar hoje uma posta, né, de cação que fica delicioso. Então, assim, a variedade é muito grande e lógico que a criatividade vai de cada um que aí vai estar cozinhando. O peixe ele tem alguns detalhes que são muito importantes, mas entre todos os detalhes eu acho que tem um que é fundamental. A gente prestar atenção como está o olho do peixe. Quanto mais o olho estiver vivo, brilhante, significa que aquele peixe foi retirado recentemente do mar. Ó, tem alguns peixes que eu gosto muito para a gente trabalhar, que dá para fazer ali também, substituindo para fazer uma muqueca, que a gente teria, a própria tilápia dá para a gente fazer, uma merluza que fica delicioso. Então tem essas outras opções que tem um valor mais acessível, que a pessoa vai com certeza ter um sabor incrível no prato dela.
Quando a gente vai pegar um bom peixe, a gente tem alguns detalhes, como por exemplo esse daqui, que é extremamente importante. Ó. O olho dele que realmente está bem vivo, está cintilante. Quando você apalpa ele, ó, você vê que ele está firminho. Parece que você acabou realmente de pescar esse peixe. Isso traz um grande diferencial na hora da escolha do peixe, tá? Você vê que a escama dele está bem novinha ainda. Então, muitas peixarias, elas trazem e abastecem assim a cada 3 dias. No caso onde a gente está hoje, ela abastece a cada 3 dias. Então, a gente com certeza vai encontrar peixes mais frescos. Isso aqui é um camarão que a gente fala que é um camarão pistola e dá para entender por quê, né? Olha o tamanho que é essa beleza de camarão. Então um camarão como esse, que dá pra gente também fazer infinitos pratos, inclusive no de hoje. Se tiver sobrando uma graninha a mais, acrescenta ele, vai trazer sabor. Né? Como eu falei, eu acho que a criatividade nesse momento é fundamental. Então não porque a gente vai ensinar uma receita hoje que a gente não pode criar. Então se quiser colocar um camarão e quiser colocar um desse, sem dúvida vai ficar maravilhoso o prato. Então hoje a gente vai trabalhar com uma posta de cação. Nós encontramos ela com valor super acessível hoje. Então 5 postas a gente está pagando quase R$17. Dá para servir 5 pessoas, porque vão outros ingredientes ali, como pimentão, cebola. Então vai enriquecer e vai trazer uma, como diria minha avó, uma sustância para o prato e as pessoas vão gostar. Da peixaria para a cozinha. O preparo do prato é bem simples, não demora mais do que 30 minutos. Uma refeição saborosa, barata e uma boa opção para o domingo de Páscoa. A gente vai fazer um prato que é muito simples, rápido de ser feito, ou seja, o pessoal em casa em 20 minutos vai estar com uma refeição pronta, que a gente vai fazer uma muqueca de peixe agora, né? E óbvio, a gente não pode deixar alguns ingredientes de fora, que a gente vai ter aqui, ó, o leite de coco, a gente vai ter o azeite de dendê para realmente trazer todo aquele sabor único e genuíno e uma pimentinha do reino que também vai cair muito bem aqui. Então, agora, mãos à obra. Uma dica importante agora aqui, deixar o fogo de médio para baixo, deixar a tampa aqui, ó, entreaberta e 20 minutos no fogo, nosso prato já está pronto. Agora o nosso prato está pronto, lógico que a gente vai saborear essa delícia e lembrando que a Páscoa é o momento de renovar nossas esperanças, o momento da gente pensar realmente na caridade. E agora eu quero desejar para vocês uma feliz Páscoa e um bom almoço em família. Os pratos feitos pelo chefe André foram doados a algumas pessoas que vivem em situação de rua. No tempo da Páscoa, é necessário que a gente sinta na caridade a aproximação de Cristo. Por meio do exemplo da vida dedicada ao amor de Jesus, nós somos chamados a servirmos, a nos doarmos pelo próximo. O primeiro exemplo que Jesus deixa a cada um de nós é que a gente seja sempre servidores uns dos outros. Tem diversas maneiras de servir, amar o próximo, né? Seja na escuta, seja uma visita ao hospital, seja uma ajuda ao doente, seja uma ajuda com uma cesta básica, seja um conselho dado, um sorriso dado. Tem várias formas de lavar os pés daqueles que sofrem, daqueles que precisam, daqueles que necessitam de cada um de nós. Nós, como cristãos, devemos seguir os exemplos de Cristo, estar sempre dispostos a estar a serviço dos irmãos.